A gente vive num mundo digital, né? Informação na ponta dos dedos, entretenimento a um clique de distância. E a janela para esse mundo incrível, o monitor, é como interagimos com a tecnologia, consumimos conteúdo e nos conectamos com outras pessoas. Pensa bem, seu celular é incrível, mas você ainda prefere uma tela maior para assistir às suas séries favoritas. Você adora a portabilidade do seu laptop, mas editar fotos é muito melhor em um monitor maior e com cores mais precisas. Os monitores não são mais apenas periféricos, eles são ferramentas essenciais para trabalhar, jogar e tudo mais. Do momento em que acordamos para checar nossos celulares, que também têm telas, até as sessões de filmes tarde da noite, os monitores são centrais para nossas vidas digitais. A evolução dos monitores é fascinante. Passamos de telas grandes e tremidas para monitores finos e incrivelmente nítidos. Vamos mergulhar em como essas maravilhas tecnológicas surgiram. Lembra daquelas TVs antigas e enormes? Aquelas que ocupavam metade da sala? Aqueles eram monitores CRT, os avós dos monitores de hoje. CRT significa tubo de raios catódicos, e esses monitores usavam canhões de elétrons para literalmente disparar luz em uma tela de fósforo, criando a imagem. Os monitores CRT foram revolucionários para sua época, mas eram pesados, consumiam muita energia e tinham resolução limitada. Então, veio a revolução do LCD. A tecnologia LCD, ou monitor de cristal líquido, usa cristais líquidos imprensados entre dois painéis polarizados. Esses cristais podem bloquear ou passar a luz, criando os pixels que compõem a imagem. Os LCDs eram mais finos, mais leves e mais eficientes em termos de energia. Eles rapidamente se tornaram o padrão para monitores e TVs. Mas a história não termina aí. Vimos então a ascensão da retroiluminação LED, que tornou os LCDs ainda mais brilhantes e energeticamente eficientes. Hoje temos tecnologias ainda mais avançadas, como OLED e QLED. Os monitores OLED, ou diodo orgânico emissor de luz, usam compostos orgânicos que emitem luz quando a eletricidade é aplicada. Isso significa pretos mais profundos, contraste incrível e qualidade de imagem impressionante. QLED, ou Quantum Dot LED, é uma variação da tecnologia LED. Ele usa minúsculas partículas semicondutoras chamadas pontos quânticos para produzir cores mais precisas e vibrantes. Esses avanços expandiram as fronteiras da tecnologia de monitores, proporcionando imagens incrivelmente realistas e experiências de visualização imersivas. Então, como essas telas planas realmente criam as imagens que vemos? Tudo se resume a pixels, resolução e taxa de atualização. Pense em um monitor como um mosaico gigante. Cada pequeno quadrado nesse mosaico é um pixel, a menor unidade de uma imagem digital. A resolução se refere ao número desses pixels agrupados na tela. Uma resolução mais alta significa mais pixels, resultando em uma imagem mais nítida e detalhada. Você frequentemente verá a resolução expressa como 1920 por 1080 ou 3840 por 2160. Esses números representam o número de pixels horizontais e verticais. Mas uma imagem estática é apenas metade da história. A taxa de atualização determina a suavidade com que o movimento é exibido. É medida em Hz, Hz, e representa quantas vezes por segundo a tela atualiza a imagem. Uma taxa de atualização mais alta significa uma experiência mais suave e fluida, o que é especialmente importante para jogos e para assistir a filmes de ação. Todos esses fatores trabalham juntos para criar os visuais impressionantes que vemos em nossos monitores. Da maneira como os pixels se acendem à velocidade com que mudam, é uma dança complexa de tecnologia acontecendo por trás da tela. A beleza dos monitores hoje é a grande variedade disponível. Quer você seja um usuário casual
um jogador hardcore ou um profissional criativo, existe um monitor perfeitamente adequado às suas necessidades. Para tarefas cotidianas como navegar na web, verificar e-mails e assistir a vídeos, um monitor padrão com resolução de 1920 por 1080 é geralmente suficiente. Os jogadores, no entanto, desejam a experiência mais imersiva. Eles precisam de monitores com altas taxas de atualização, 144 Hz ou superior, e baixos tempos de resposta para uma jogabilidade super suave. Os monitores profissionais, especialmente aqueles usados para a edição de fotos e vídeos, priorizam a precisão de cores acima de tudo. Eles geralmente vêm com recursos como calibração de fábrica e gamas de cores mais amplas para garantir que as cores na tela sejam o mais fiel possível à realidade. Depois, temos os monitores ultra amplos, que oferecem uma visão expansiva com suas relações de aspecto mais amplas. Eles são ótimos para multitarefa, produtividade e jogos imersivos. E não podemos esquecer os monitores curvos, que envolvem seu campo de visão para uma experiência de visualização mais envolvente e confortável. As opções podem ser esmagadoras, mas entender suas necessidades específicas o ajudará a escolher o monitor perfeito. Os monitores se tornaram ferramentas indispensáveis em nossas vidas diárias. No trabalho, eles são nossas janelas para a produtividade, permitindo-nos criar apresentações, analisar dados e colaborar com colegas. No reino do entretenimento, eles dão vida aos nossos filmes, programas de TV e videogames favoritos com visuais impressionantes e áudio imersivo. Para profissionais criativos, os monitores são a tela na qual suas obras-primas digitais nascem. Os fotógrafos contam com monitores com cores precisas para editar fotos e dar vida à sua visão artística. Os editores de vídeo usam monitores de alta resolução para criar meticulosamente seus filmes, garantindo que cada quadro seja perfeito. E com o aumento do trabalho remoto e da educação online, os monitores se tornaram ainda mais cruciais, conectando-nos às nossas salas de aula e escritórios virtuais. Muitos usuários optam por configurações de vários monitores, expandindo seu espaço de trabalho digital e aumentando a produtividade. Seja para trabalhar, jogar ou simplesmente manter-se conectado, os monitores são os heróis não celebrados de nossas vidas digitais. O mundo dos monitores está em constante evolução. Estamos vendo molduras ainda mais finas, resoluções mais altas e taxas de atualização mais rápidas. A tecnologia HDR, ou High Dynamic Range, está se tornando mais comum, oferecendo uma gama mais ampla de cores e contraste para uma experiência de visualização mais realista. Telas dobráveis e flexíveis não são mais ficção científica. Estamos vendo protótipos de dispositivos que podem se transformar de um telefone em um tablet e em um laptop. Tudo graças aos avanços na tecnologia de monitores. A linha entre o mundo físico e o digital está se confundindo. Os fones de ouvido de realidade aumentada, ou AR, e realidade virtual, ou VR, contam com monitores avançados para criar experiências imersivas. À medida que a tecnologia avança, podemos esperar inovações ainda mais incríveis no mundo dos monitores. Mas com todo esse tempo de tela, é crucial priorizar a saúde dos nossos olhos. Lembre-se de fazer pausas, ajustar as configurações de brilho e contraste e considerar o uso de filtros de luz azul para reduzir o cansaço visual. O futuro das telas é brilhante e, com um pouco de cuidado, podemos continuar a desfrutar das maravilhas do mundo digital sem comprometer nosso bem-estar.